Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Esse é o vídeo 300 do desafio 306 dias de escrita. Então eu fiz um padrão de a cada 100 vídeos fazer um vídeo assim um pouco especial. No vídeo 100 eu falei da minha carreira de escritor até ser publicado, né, como começou a minha vida de escritor. No vídeo 200 eu falei como é que eu fui de um escritor autopublicado, né, um escritor praticamente independente, para um escritor tradicional, né, para Pendragon decidir publicar meus livros no formato tradicional, que não tem investimento do autor para fazer o livro acontecer. E hoje eu vou falar, seguindo essa linha, eu vou falar como que é a vida de um escritor já publicado, tá? Como é que muda na gente? Porque a maioria dos escritores que eu converso, né, que eu tenho diálogo aqui através das redes sociais, aqui no canal e tudo mais, são escritores que estão ou partindo para a primeira publicação, né, ou publicaram o primeiro livro e estão aí nessa batalha, né, nesse começo de carreira. E eu vim trazer essa visão, né? Como é que é essa visão depois de já ter 2 anos já publicado, né? Estou agora com 1 ano e meio, 2 anos publicado? É, isso aí. Passou já de 2 anos publicado já. Então, já estou com há mais de 2 anos já sou publicado, já tenho já bastante diálogo com muita gente que acrescentou muito na minha carreira. Então, eu vou trazer assim, basicamente, como é que de fato é. Tá? Então, seja você alguém que esteja se preparando para ter essa vida, se você busca essa vida de escrever, de publicar o seu livro e continuar escrevendo mais também, né? E se manter nesse mercado editorial que ele é competitivo. Ou então, se você também tem apenas curiosidade de saber como é que é a vida de um escritor no Brasil, esse vídeo é para você. Então, vamos falar uma coisa que é um tanto óbvia, mas eu vou esmiuçar essa obviedade, tá? Porque ainda é algo que é óbvio, mas muita gente tem esse sonho ainda. E é um sonho, sendo brutalmente honesto, vão. Vida de escritor não é só escrever e publicar. De escritor nenhum, em lugar nenhum do mundo. Ninguém dedica a sua vida exclusivamente a escrever. Não no longo prazo. A pessoa pode, talvez, se for um escritor ou escritora que já tem tipo, a vida ganha, né, pode decidir falar, não, vou tirar aqui 1 ano, vou, né, ficar só escrevendo esse ano. Até é possível, tá? Mas se você for ver, por exemplo, a vida do Neil Gaiman, por exemplo, ele fala como que ele precisa trabalhar com a televisão para lançar as séries dos livros dele, né? Lançou dos americanos, está agora produzindo Sandman, e ele fala que ele estava sentindo falta de ser escritor, ele estava muito ligado à televisão, à transmídia, estava sentindo a falta de voltar, né? A ter realmente aquela vida de escritor. Até o Martin, né, que está esses anos todos para escrever o último livro dele, tem uma coisa que é curiosa, porque ele não está esse tempo todo só escrevendo, né? Ele faz evento, ele viaja, né? Ele vai para Comic Con. Ele anunciaram, né, um jogo em que ele produziu o lore, o world building do jogo, né? Então eu não sei exatamente se ele já fez, se ele está fazendo, né? Eu suponho que isso tenha interferido na escrita dele, né? Mas você vê, o fato de ter anunciado um jogo, né, que é daquela empresa que fez o Dark Souls, acho que se eu não me engano, From Software, que é a empresa anunciou que estão fazendo um jogo, Martin está participando, né, no sentido de criar esse mundo com a gente. Então, eu suponho que isso tenha interferido. Então, assim, nem os grandes autores, né, vivem realmente de só escrever num longo prazo, tá? Eles podem dedicar um tempo à edição da escrita, mas para se manter no mercado editorial, eles estão o tempo todo dialogando também com a transmídia. Tá? Então é importante entender isso. Não existe isso nem assim para ninguém. Ninguém vive só de escrever, tá? Ninguém, né? Enfim. Então, enfim, eu posso até fazer isso. Como é que vai ser um vídeo mais sobre essas questões do mercado editorial, tá? Como que a gente calcula, né, o ganha-pão dos grandes autores? Mas se a gente tirar tudo de um autor, só os livros já paga as contas dele. Tá, mas ele não teria esse valor, né, essa quantidade de livros que um autor multinacional vende, não venderia sem todas as mídias ao redor dele. Enfim, mas aí é o debate para outro dia. Falando sobre a realidade, né,
Brasil. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é isso. Vida de autor não é só escrever e publicar. Eu escrevo, sim, eu escrevo sempre. Eu continuei produzindo, eu escrevi vários contos, né, ao longo do ano passado, né, 2020. Eu escrevi um livro e vários contos, mais de 10 contos que eu escrevi, se não for a memória. Então foi uma quantidade boa, sim, de produção, tá? Mas eu não fiz só isso, tá? E, basicamente, vou falar aqui dos 5 pontos principais, né, que são essa vida de um autor já publicado em relação à carreira literária. Então, o primeiro ponto, acho que é o que mais interessa, né, é a própria escrita. O que eu sinto que muda na nossa escrita depois que a gente já publica um livro é que a gente pensa que a gente tem, eu tenho ideias para 1000 livros, né? E eu tenho ideias para uma porrada de livro. Mas quando a gente bota a mão na massa, a gente percebe quanto que a gente pode acabar ser repetitivo. Então, quando a gente já publicou o livro, a gente começa a encarar o desafio de se manter criativo e evitar ser repetitivo, tá? Quando a gente cria, depois que a gente cria assim, dezenas de personagens, a gente começa a ver, pô, peraí, né? Eu não estou sendo repetitivo nesses personagens, sabe? O que eles de fato têm de diferente de tudo que eu já criei, né? Qual é a necessidade de criar um novo personagem e qual é a necessidade de me aprofundar mais em outro personagem? Como que eu vou contar novas histórias desse personagem sem ser repetitivo, né? Então, eu sinto que a vida de escritor, depois de publicar, tem muito disso, tá? De você começar a se esforçar para você realmente não só dar vida a todas as suas ideias, mas dar vida de modo criativo de uma forma que você não previa. Porque se você não publicou livro nenhum ainda, tá? Você não sabe o que é de fato botar a mão na massa e dar vida a essas suas ideias, tá? Não basta ter ideias, tem que dar vida a essas ideias de maneira interessante, tá? Para todo mundo. E aí, quando você já publicou um livro, você começa a sentir isso. Você começa a ver, ok, eu estou fazendo coisas que são repetitivas, sabe? Então a gente precisa estar ali se superando, tá? Não é exatamente um grande desafio, né? Mas faz parte. Que isso é uma perspectiva que eu não tinha antes e que você passa a ter depois, tá? E que é importante ter, porque tem autores que simplesmente começam a ser repetitivos, né? Você basicamente tem que decidir, você quer ser um autor que é repetitivo ou você quer ser um autor mais inventivo, né? Um autor ou autora. Esse que é o ponto. Então, para pensar, se existe no mundo, já existe autores que são repetitivos e autores que são mais inventivos, mais criativos, você quer ser qual deles? Né? Tem autor que segue a fórmula de bolo e tá de boa com isso. Tem aquela formulazinha de bolo e escreve de modo assim, fordista, sabe? E não é o que eu procuro, tá? Então é importante você ter essa consciência, tá? Você não cair nesse vício, não cair nessa repetição, vai ser um esforço na sua carreira. O ser humano, ele tende a vícios, tá? E, enfim, então é uma corda bamba que a gente tem que administrar. E sobre questão de ritmo de escrita, eu sinto que, assim, os desafios são os mesmos. Eu demorei muito a escrever o meu primeiro livro, mas eu sinto que eu demorei para escrever porque realmente estava ainda em outro momento, outra fase da minha vida, outro momento da minha vida. Eu fui pai, né, enquanto estava produzindo o meu primeiro livro. Né? Quando eu lancei o meu primeiro livro, eu já era pai. Quando eu decidi ser escritor, eu não era pai ainda. Quando eu publiquei, eu já era pai. Então isso tudo foram, assim, perspectivas que eu fui amadurecendo ao longo, né, dessa trajetória, tá? Então eu vejo que hoje em dia, sinceramente, tudo aquilo que me distraía antes continua existindo. Eu que aprendi a lidar com isso. Então, também tem esse ponto que é interessante. Não pense que as suas distrações, que os obstáculos que você tem hoje, tá? Cada um tem os seus obstáculos. Eu sinto que os meus obstáculos foram eu mesmo, sinceramente. Eu que, por um lado, estudei muito, aprendi muito antes de me publicar, isso foi bom pra mim. Mas, por outro, eu demorei também, eu devia ter botado a mão na massa, devia ter feito o que acontecer, sinceramente, antes. Então, eu acho que eu pesei na mão de me preparar demais, ao ponto que eu sinto que eu comecei a perder tempo. Isso, pra mim, esse foi o meu obstáculo. Enquanto tem autores que saem escrevendo, saem publicando sem se preparar, eu me preparei demais. Teve prós e contras, tá? Então, se eu fosse fazer diferente, eu teria feito em menos tempo. Eu teria já subido nesse ringue, ainda me sentindo despreparado, sabe? Então, enfim, não me arrependo do que eu fiz, mas, né, a gente sempre tem que sempre procurar melhorar. E eu sinto isso. Aquilo que eu senti que me prendia, né, de querer aprender mais, querer me informar mais, ainda existe. E eu que aprendi a lidar com isso.
Então, se você tem questões que você não lida, você vai continuar lidando com elas, tá? Depois de publicar. E a novidade vai ser, você vai precisar se esforçar bem mais para se manter criativo e inventivo. Além da escrita, um ponto que eu acho que é muito importante na vida de escritores publicados é eventos literários. Que eu estive em vários, eu gosto de estar em eventos literários, e assim, quem não aparece não marca presença. Tá? Para você ser escritor, você tem que marcar presença, tem que estar presente, você tem que se esforçar, tem que fazer diferença. Tá? Então, esses eventos são importantes e dão trabalho, muitas vezes dão prejuízo, tá? Porque você tem que pagar, às vezes você paga para estar no evento, sabe? Você paga seu deslocamento, você paga sua refeição ao longo de um dia inteiro, tá? E às vezes, e nem sempre as vendas nesses eventos são tão boas assim. Então, muitas vezes, o evento ele não tem um valor lucrativo para o autor, mas é o que faz você estar presente nesse mercado, conhecer novos leitores, tá? Eu já falei disso já aqui no canal, tá? Procura aqui no canal vídeos sobre eventos literários, vídeos sobre como é vida de escritor, que eu já falei bastante disso já, tá? Eu já falei como vender o livro em eventos literários também, tá? Então, eu só tô assim reforçando. Eu me mantive presente em eventos literários, tá? Sempre que eu pude. E isso, sinceramente, agregou bastante. Eu tô sentindo muita falta, né, por conta de pandemia. Eu sinto muita falta de estar em eventos, né? Uma diferença do começo para hoje é que eu hoje escolho mais os eventos, tá? Eu escolho os eventos que vão me desgastar menos, sabe? Que vão ser interessantes. Eu procuro esse equilíbrio, né? Então, enquanto eu queria, assim, ir em um evento por mês quando eu publiquei meu livro. Aí eu fui vendo como que isso era pesado para mim, né? E como isso de fato não agregava tanto assim estar em tantos eventos, né? Então eu comecei a escolher. Vamos então escolher em quais eventos eu vou estar. Então eu começava a medir assim, esse custo-benefício, tá? É isso que mudou. Então, por exemplo, para 2021, eu penso, talvez vou dar uma averiguada como que seria para estar numa CCXP, por exemplo, que eu nunca estive na Comic Con Experience. E eu tenho essa vontade, sempre tive essa vontade. Tá? Então é uma possibilidade, é uma hipótese estar na CCXP, tá bom? Então é isso que eu estou visualizando agora. Tá? E talvez seja até o único evento que eu vá em 2021, dependendo de como for assim, esse andar da carruagem. Tá? Sobre parcerias literárias, cara, enquanto que eu acho que eventos eu preciso escolher mais os que eu vou, os que eu não vou, parceria literária já sinto que quanto mais melhor, sem abrir mão da qualidade. Tá? Eu não vou fazer, não recomendo que o escritor faça parceria com qualquer blogueiro, com qualquer blogueira, com qualquer blog, né, qualquer influencer. Não recomendo, porque às vezes você tem um influenciador que ele comprou like, tem influenciador que compra like e depois quer seu livro de graça. É complicado isso. Já vi acontecer, tá? Tem influenciadores que eles, assim, tem um perfil que está começando agora, sabe? Aí você vai ver, a pessoa tem, tipo, sem brincadeira, meia dúzia de postagens, sem exagero, tá? A pessoa tem literalmente meia dúzia de postagens, não tem nem 1000 seguidores, tá? E se você for ver, a pessoa, ela é seguida muito por outros blogs, e se o seu livro for exposto apenas para blogs, esses blogs não vão querer comprar o seu livro, vão querer te pedir o livro também de graça. Então, acaba que não te gera um retorno real, tá? Esse é um ponto. Então, a gente tem que procurar um retorno a gente tem que procurar assim, esse resultado, né? A gente faz parceria para que a gente seja mais conhecido pelos leitores. Se o que o blog tem a oferecer é apenas outros blogs que acompanham o trabalho dele ou dela, sinceramente, não vale a pena da perspectiva do escritor. Então a gente tem que cobrar, sabe? A gente tem que ter essa exigência, sabe? Enfim, então isso faz parte. Ainda assim, acredito que a gente tem que se esforçar ao máximo para fazer o máximo de parcerias possível. Isso é uma coisa que eu não abro mão, tá? Então, a questão é aprender a filtrar. Eu não sabia filtrar, eu não sabia avaliar, fiz parcerias que eu não gostei ao longo desses 2 anos já. Estou indo para 2 anos e meio de publicado. Fiz parcerias que quase não valeram a pena, mas eu aprendi. Então, enquanto evento eu começo a escolher mais e aparecer menos, parceria, a minha vontade é
fazer parceria, assim, pelo menos uma por mês. No mínimo, uma por mês. É como eu, Bernardo, gostaria de estar trabalhando, tá? Na minha carreira, particularmente. Então, enfim, eu tenho essa perspectiva, mas a questão é aprender a filtrar. Já falei isso aqui no canal, tem vídeo aqui no canal sobre isso, né? Dá uma procurada aí que você vai aprender também a fazer isso na sua carreira também. Então, e eu não fiz tantas parcerias nos últimos tempos por conta de pandemia, por conta também de uns outros. O último tópico, vou falar de umas questões assim, bem mais complicadas, que são interessantes, né? Que me impediram de muitas formas, mas eu não parei de fazer isso. Não é uma coisa que eu não vou mais fazer, vou continuar fazendo, tá? Acho importante fazer. Não pude fazer por alguns motivos, né? Mas acho importante. Sobre mercado editorial, eu percebo como que eu estou cada vez mais conhecendo mais e mais escritores e me aproximando desses escritores e desses editores, tá? Escritoras, escritores, editores, editoras, tá? Tudo. Então, e esse networking é muito importante, sabe? Faz muita diferença esse networking. Então, um autor que ele se isola, tá? Ninguém cresce sozinho, tá? Tem essa questão, tipo, o autor ele publica sozinho, ele está publicado. Só se ele fez a própria diagramação do livro, né? E, sei lá, ele é dono de gráfica? Não, né? Ele pagou uma gráfica. Então, sabe, e ainda assim, não existe um bom livro que não passe por um copydesk, por um passe de uma revisão. Então, assim, sozinho mesmo ninguém faz, tá? Todo mundo, você pode contratar todos os serviços, mas você teve o suporte e o auxílio desses profissionais do mercado editorial, de uma forma ou de outra. Então, ninguém cresce sozinho, tá? Ninguém realmente se mantém para sempre sozinho. Acho que é uma ilusão, assim, brutal. Eu vejo escritores e escritores que se mantêm isolados no mercado editorial, que não crescem, tá? Eu vejo autores e autoras crescendo e dialogando, tá? E esse diálogo é muito importante, assim, demais. Então, temos que estar preparados para ter esse diálogo, tá? Então, assim, eu vejo, assim, quantos escritores, assim, a gente está aqui, são 2 semanas de 2021, nesse momento eu estou gravando esse vídeo, tá? Nós estamos na segunda semana, indo da terceira semana de 2021, e eu já conversei, assim, com vários autores, não só da Pendragon, que é a editora onde eu publico, tá? Já falei com autores de várias cidades, de várias editoras, tá? Já troquei e-mail com alguns, já falei em rede social, em outros, e sempre falando assim, de parcerias interessantes a serem feitas, tá? Então eu vou participar de podcast com um escritor, eu vou fazer também, gravar nas minhas redes sociais uma live também com uma outra escritora. Vou passar a convidar esses escritores e escritoras a estarem, né, no meu canal, nos meus canais também, nas minhas redes sociais também, né? Ao longo de 2020, eu mantive assim, fazendo parcerias com os escritores e escritoras que já eram próximos de mim de alguma forma, com quem eu já tive algum contato já, tá? E eu tô agora me sentindo mais seguro de convidar autores com quem eu não tenho tanta intimidade para estarem aí participando de live comigo, tá? Então eu vou simplesmente mandar o convite, tá? Olha, vamos aparecer? Vamos dar um papo aqui? Eu vou mandar o convite, tá? Já tem uma pessoa já confirmada, vai aparecer, vai ser agora a segunda live que eu vou fazer esse ano, vai ser hoje, né? O dia que eu tô gravando esse vídeo, não o dia que eu tô publicando, né? Mas já vai ter já uma live com uma escritora que eu admiro demais e que é muito respeitada pelo mercado editorial. Então, assim, é um privilégio, uma honra imensurável ter esse contato com ela, tá? Eu vou também estar lendo e criticando, né, um próximo lançamento dela também, por exemplo, né? Então, isso é muito importante, tá? Enfim, então, eu tô tendo, assim, um começo de ano, 2021, otimista, que eu tô, assim, vendo como que estão vindo frutos de muita coisa que eu cultivei ao longo desse tempo, mas foi assim, foi na base de muito esforço, na base de subir no ringue, dar a cara a tapa mesmo, sabe? E batalhar e lutar, tá? Então, nada disso veio assim por ficar trancado no quarto escrevendo, tá? Tudo isso vem de frutos, que eu busco sempre esses frutos, tanto dos leitores, tanto do público, mas também dos colegas, também do meu networking, tá? Agregando valor. E aí, pô, você vê também, né? Por exemplo,
todo o trabalho que eu tenho aqui no canal, sabe? Quantos livros eu já critiquei, quantos livros eu já divulguei aqui no canal, quantas editoras eu já promovi aqui no canal também, sabe? Então tem vídeos assim que batem centenas, alguns que passaram de milhares de views, né, aqui no canal. E aí as editoras veem isso, né? E elas veem tanto o resultado que eu trago, né? Vem o valor que eu acrescento, sabe? E vem também esse meu esforço. Então isso também conta muito. Cada escritor acha importante encontrar o seu modo de agregar, não só na própria carreira, mas também no mercado editorial. O que você está agregando para os outros além de você mesmo, tá? Eu penso muito nisso, tá? E acho isso muito importante. E eu encontrei esse meu jeito de fazer, tá? E tem dado resultado. Então, isso que eu valorizo muito, esse equilíbrio entre estar tanto dialogando com o público, como também dialogando com o mercado editorial. Por fim, não posso deixar de falar, porque nem tudo são flores, né? Vida de escritor também inclui muitos pepinos, né? Eu tive que lidar com muitos pepinos ao longo desse trajeto. O que mais me marcou e mais me doeu foi problema com gráfica. Acabou tendo uma gráfica que teve assim, problemas grotescos, sabe? Numas das tiragens do meu livro. Isso foi um problema assim, gravíssimo na minha carreira literária, porque foi um investimento que eu tinha feito no meu bolso. E os livros vieram defeituosos, simples assim, né? E eu recebi tanto retorno de leitores com um livro defeituoso que a minha perspectiva é que simplesmente toda a tiragem estava defeituosa, todo mundo que comprou meu livro ficou com defeito, e a diferença foi que eu soube de uns e não soube dos outros, sabe? Isso dói pra mim financeiramente, isso dói pra mim na minha imagem, sabe? Isso dói pra mim no modo como que eu sou visto pelo público, uma parcela do público. Isso me impediu, né? Porque às vezes vem gente, eu quero comprar o seu livro. E eu não podia vender, porque eu não tenho o livro aqui. Né? Os livros que eu tenho livros aqui em caixa que estão com defeito, eu não posso vender eles, porque vai se desfazer na mão do leitor, tá? Solta a página na mão do leitor, né? E assim, isso eu vejo muita gente vivendo. Eu lembro também do Lucinei, o Mago Branco, que ele também conta que ele também teve problema com gráfica, assim, vários problemas, sabe? De vir também. A história dele é bem tensa, né? Que ele é 100% independente, né? Eu tenho a Pendragon me ajuda muito, né? É o trabalho dela também, sabe? Então é meramente esse diálogo, né? Dela fazer a parte dela, é o dever dela cuidar disso, né? Mas também é meu dever estar, né, participando desse processo da melhor forma possível, porque é meu interesse que meus livros sejam publicados, né? Estejam bons, né? Eu quero que essa editora, essa gráfica, tá? Essa gráfica que entregou meus livros defeituosos, ela tem que pagar pelo erro que ela cometeu, tá? Ela tem que pagar pelo serviço que ela se comprometeu em prestar e ela não prestou o serviço dela, sabe? E assim, eu acredito que foi chegou a ser criminoso, tá? Aí foi pra justiça, sabe? Foi pra justiça. E é um crime. É um crime você prestar um serviço, entregar ele todo cagado, pegar o dinheiro sabe, e é isso. Não dá, né? Não dá. Não existe isso. Ninguém pode prestar um serviço que está, assim, obviamente errado, né? E obviamente defeituoso e ficar com dinheiro por causa disso, né? Então, assim, foi na justiça, esse caso está rolando na justiça ainda, né? Graças a Pendragon, não sou eu que estou ali fazendo todo esse esforço, né? Graças a Deus. Graças a tudo isso que a gente constrói, né? Mas essa gráfica tem que pagar pelo serviço defeituoso, né, que foi prestado. E o Lucinei, ele conta, tipo, que a gráfica entregou para ele, assim, livros com a capa e o livro dentro o livro, assim, a capa tava ao contrário, né? Você abre a capa e o livro tá ao contrário lá dentro, sabe? Às vezes da cola, né, das páginas, assim, uma polegada de cola, assim, totalmente grudada, e você não consegue nem abrir o livro de jeito, que acabou cagando de cola o livro, sabe? E ele conta, assim, né, assim, vários erros que ele lidou, né, e a forma como ele lidou com isso, né, a forma como ele lidou com a gráfica, né, com essa questão da gráfica, que ele teve também que ele teve essa dor de cabeça também, né, então, assim, não sou só eu que passo isso é um risco constante, tá, para o mercado editorial, tá, e sinceramente, eu tô ainda procurando, né, uma gráfica que eu possa falar, olha, essa gráfica aqui eu recomendo, tá? Porque não foi a minha gráfica que deu problema para Pendragon, tá?
Já teve gráfico que entregou o livro meu com página a menos, né? Foi assim, página no final do livro. Faltou ali umas últimas páginas no livro, né? E a gráfica também não quis se responsabilizar. Também foi um erro, né? Mas foi um erro, assim, que não queimou a tiragem, né? Os livros foram... os livros acabaram em circulação, porque quando a gente viu o defeito já estava lá já, sabe? E a gráfica também se recusou a compensar esse erro. A editora falou assim, entendeu com essa gráfica, sabe? Esse outro caso foi ainda mais grave, né? Esse segundo caso. Enfim, então, quem tenta no mercado editorial, sendo assim, bem sincero, se você conhece uma gráfica boa, comenta aqui embaixo. Se você trabalha, se você é dono ou dona de uma gráfica boa, comenta aqui embaixo, tá? Mas a minha experiência com gráficas tem sido uma dor de cabeça, né? Que eu tenho o dever de falar com escritores e escritoras. Fiquem atentos. Escolham bem a gráfica de vocês, tá? Exijam um serviço de qualidade, tá? E dando problema, estejam preparados para encarar até as consequências para você ter os seus direitos, né, garantidos, sabe? E isso pode ser o fim da carreira de um escritor, porque um escritor que não tem dinheiro para processar gráfica, um escritor que contava com a venda desses livros para retornar o investimento, para reinvestir, é um escritor que pode talvez acabar até mesmo encerrando, né, simplesmente encerrando a sua carreira literária por conta desse prejuízo, né? E editoras pequenas poderiam falir por causa disso, se não tivessem dinheiro também para se manter, processar uma gráfica dessa. Então, assim, não é só uma questão de um serviço que foi problemático, sabe? Foi também uma questão de que é um risco de pessoas ficarem desempregadas, de pessoas terem prejuízo financeiro, sabe? E carregarem esse desgosto da vida delas. Então, assim, são muitos níveis de erro em cima disso. Então, para que você não caia nesse risco, não caia com esse problema, fique atento ou atenta, tá bom? E também o outro pepino que foi inevitável para todo o mercado editorial foi 2020 como um todo, né? 2020 veio, né? Que nem 2020 foi um atropelo para os escritores, para todos nós, sabe? Eu estava me preparando para ir para a Bienal de São Paulo, não fui, sabe? Eu por muito tempo fiquei assim, ressabiado de ir num Correios, né? Eu continuo assim, sabe? Hoje em dia eu até saio de casa. Eu fiquei assim, de quarentena por muito tempo. Hoje em dia eu saio assim, para quando é necessário, tá? Mas eu evitei ao máximo sair de casa. No começo eu continuo evitando ao máximo também, tá? Mas agora se eu sinto que for necessário, eu saio, tá? Então eu precisei também, né, compreender a situação e lidar com ela da melhor forma possível para que eu não ponha em risco a mim mesmo nem a minha família. Então, 2020 como um todo foi uma questão que caiu assim, atropelando todo o mercado editorial, tá? Então, o mercado editorial está se reinventando em muitos níveis. Eu acho que o mercado editorial brasileiro, eu percebo que ele começou a se reinventar quando teve, né, a Saraiva, quando teve a cultura, né, a crise do mercado livreiro, quando teve ali, né, lojas fechando pra caramba, sabe? E muitas questões vieram, né? Então o mercado editorial começou a se reinventar nessa questão, né, dessa crise do mercado livreiro com a Saraiva e com a cultura, que eram assim o status quo, sabe? E acabaram caindo por terra, né? Mas aí, né, quando a gente estava criando o novo normal, veio 2020, veio a pandemia, veio o coronavírus, né? Nós precisamos nos reinventar de novo, né? E o futuro é muito incerto. A verdade é essa. A gente não sabe como vai ficar o mercado editorial, o mercado livreiro de 2021 para frente. A gente continua se reinventando, a gente continua no estado assim, de alerta, sabe? Pra gente, enfim, continuar existindo, continuar vivendo, né? Então, isso tudo foi muito relevante, isso tudo foram pepinos que eu tive que lidar, tá? E isso é uma coisa bem importante. Tem questões que são imprevisíveis. Ninguém previu uma gráfica cometendo, sabe, entregando um trabalho criminosamente, né, defeituoso. Ninguém prevê uma pandemia global. Ninguém prevê uma crise no mercado livreiro, sabe? Então é bom isso. Nós precisamos estar preparados para o imprevisível. A gente não consegue prever o que vai acontecer,
A gente precisa estar preparado para lidar com todas as situações. E isso faz parte da carreira de escritor publicado, né? Isso é um ponto assim, que só vem quando você é publicado. Se você não é publicado, sabe, você não foi afetado por essas questões no nível mercadológico, né, no nível profissional, né? Se você não tem o seu livro, o seu produto, a sua mercadoria, né, circulando, se está em crise ou não, né, afeta a sua perspectiva, afeta o seu aprendizado, né, mas você não está ainda sendo afetado de forma direta, né? Então, mas quando você já é publicado isso te afeta de forma direta, então isso muda bastante. Então, quando você estabelecer a sua carreira de escritor, né, você vai sentir isso tudo na pele, tá? E vai sentir também como que imprevisibilidades afetam a nossa vida. Comenta aqui embaixo o que você espera da carreira de escritor ou escritora. Se você já tem livro publicado, conta aqui um pouco da sua experiência, conta aqui como é que foi a sua evolução, o seu amadurecimento depois de publicar, tá? E se você não publicou ainda, mas qual desses pontos que eu falei aqui você já tem noção, quais que você não tinha noção ainda, quais você sente que está preparado ou preparada, quais você sente que você precisa se preparar, tá? Mas de qualquer forma, escreva, publique, tá? Que a gente vai crescendo, evoluindo nesse processo. É um ciclo eterno que é desafiador, mas também é muito, muito recompensador. Então, comenta aqui embaixo também a sua perspectiva desse debate. E chegamos a 300 vídeos, né? Eu sei que eu tô atrasado, mas agora, eu acho assim, agora começou a reta final. Agora, nesse momento começou assim a reta final desse desafio, né? Então vamos chegar agora aos 366 vídeos, né? Eu considero que esses últimos próximos, né, vão ser a reta final, né? Então vamos com tudo para concluir esse desafio que, assim, enfim, eu vou falar mais sobre o desafio como um todo no final, tá? Ainda é cedo para falar, apesar de já ter estourado o prazo, né? Apesar de já ter entrado em 2021, apesar disso tudo, né? Eu vou falar toda a minha impressão quando estiver já concluída, já mais amadurecida, né? Mas tem sido, sim, um desafio que acho que tem sido muito bem enriquecedor para mim em muitos níveis. Mas depois eu falo mais disso melhor no final. Então, de agora em diante é reta final. Eu estou me esforçando ao máximo para publicar 2 vídeos por dia, para a gente encerrar assim, esse desafio ainda no comecinho de 2021, tá? Então, a partir de agora, reta final. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial e escritiva quase todo dia, né? Então, esse bar pelo multiverso. Valeu!